Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live para falar a respeito de um tema que tem circulado aí nas redes sociais, que é um aumento da perseguição do Estado aos cinemas que proibirem os consumidores de trazer comida de fora. Hoje, muitos cinemas só permitem que você consuma a comida que eles vendem lá dentro. Aí vem a gangue estatal, aponta uma arma na cara do cinema e obriga os cinemas a aceitar que tragam comida de fora. Eu vou explicar um pouco nessa live quais são os problemas políticos, sociais, filosóficos e econômicos disso. Tornei-me um ébrio e na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Muito bem. Para começar, nós temos aqui uma relativização da propriedade privada. Não interessa se o cinema age de maneira imoral ou até contraproducente. O cinema tem direito de não permitir que você entre nele porque você está com uma Polo cor de vinho, por exemplo. Porque o cinema é dele. Se você não gosta, você pode xingar a mãe do dono do cinema e ir para outro cinema. Ou simplesmente assistir um filme em casa. Não é essa a questão. A questão é que aquilo é propriedade privada. No momento em que nós aceitamos que o governo dite essas normas, nós estamos aceitando que a propriedade privada de todos nós, donos de cinema ou não, seja relativizada. E assim, o cinema não é mais do dono, mas é do governo. Se o cinema é do governo, o que impede que o seu negócio, o seu comércio, a sua residência também seja do governo? Estamos abrindo alas aqui para o comunismo, certo? Ludwig von Mises, grande economista da escola austríaca, dizia o seguinte: não existe liberdade política dissociada da liberdade econômica. Por liberdade política, entendamos o direito de ser livre da opressão estatal, não o direito de votar, porque isso é crime. Isso é permitir que o outro usufrua da sua propriedade privada sem ter esse direito. Isso é permitir que os outros pilhem a sua propriedade privada. Não confundamos, então, o entendimento austríaco de liberdade política com o entendimento mainstream de liberdade política. Liberdade política é o direito de não ser oprimido pelas instituições políticas, incluindo a democracia, só para fazer esse parênteses. Muito bem. Se o governo é capaz de cercear a sua liberdade econômica, ele é capaz de cercear tudo. Ele é capaz de mergulhar as atividades econômicas dentro da lógica distorcida e antiética do Estado, e assim usurpar todos os setores da atividade humana. Por isso que o Ludwig von Mises acerta nisso. Só por isso, só por esse motivo ético e só por esse risco político já seria suficiente para rejeitar que o Estado fizesse isso. Muito bem. Deve ter gente pensando, por que você está fazendo uma live desse tema tão pequeno? Vamos falar da Lava Jato, da corrupção? Não. O tema grande é esse. A população devia estar revoltada não porque o Lula pegou o dinheiro que já foi roubado do povo pela Receita Federal, mas por causa desta interferência odiosa, hedionda do Estado na economia, no setor privado. É isso que destrói o Brasil. É por isso que nós somos pobres. Certo? Agora, tem um outro problema aqui. Isso é filosófico. Nós temos a destruição das regras do bom senso. O grande filósofo moral Herbert Spencer, que para mim é um dos melhores caras que já existiu, ele dizia: as leis humanas são linhas guias que criam ali um intervalo de bom senso em torno do qual nós devemos orbitar. Essa é a ideia dele. Então, realmente, as leis humanas não são absolutas. Absoluta é a lei de Deus. Mas, no momento em que nós permitimos que o Estado regule essas leis humanas, elas deixam de cumprir o seu objetivo, a sua razão de ser, que é cumprir a única lei que Deus nos deu, que é amar o próximo como a si próprios e amar a Deus sobre todas as coisas, e passamos a ter nessas picuinhas humanas um parâmetro absoluto. Com isso, aquela negociação entre os homens, pautadas pelo bom senso e pela empatia, vão dar lugar a uma cisânia, a uma tensão social. Ou seja, das regulações que o governo nos impõe, surgem as tensões sociais. E aquelas regras que deveriam ser linhas guias de bom senso, passam a ser verdadeiras placas de ateroma nas artérias da sociedade. Exemplo. Hoje, você vai a um cinema que proíbe que você leve comida de fora, mas você vai com uma paçoquinha, não com uma marmita de pedreiro. Aí você chega pro cara e fala: paçoquinha, tá? Ninguém vai brigar com você por causa disso, o cara não vai querer perder cliente por causa disso. Ele vai te proibir de chegar com uma marmita desse tamanho. Isso é bom senso. Agora, no momento em que o governo, no momento em que a sociedade permite a possibilidade, não é nem a concretização, a possibilidade do governo fazer isso, nós temos aqui um claro cenário de guerra entre o produtor, que é o dono do cinema, e o consumidor, que é o espectador, o cliente.
temos aqui uma guerra entre os partícipes, entre os agentes da sociedade. E essa cisânia, esse cenário de guerra, é tudo o que nós não precisamos. Então a coisa é bem filosófica. Agora vamos falar um pouco da parte dos efeitos econômicos disso, que também são muito graves. Se os cinemas fazem o que fazem, achando isso moral ou não, é porque isso aumenta o lucro deles. Se o governo impõe essa regulação aos cinemas, por motivos óbvios, de forma irrefutável, nós vamos ter uma perda de lucro no setor. Se nós tivermos uma perda de lucro no setor, o que vai acontecer? Menores salários e maiores preços dos ingressos, menor concorrência, menor liberdade de entrada no setor para concorrer com aqueles que já estão estabelecidos. Nós vamos ter uma queda da qualidade em todos os parâmetros. Você pode chamar qualquer coisa de parâmetro. A qualidade das poltronas, a segurança contra incêndio, a diversidade de filmes. Vai ter uma queda em tudo isso. Agora, o que é interessante é que o consumidor que não come no cinema, o cara que come as refeições na hora certa, o cara frugal, disciplinado, ele vai pagar pelo guloso, ele vai pagar pelo comilão. Porque agora o comilão vai poder trazer um monte de comida de fora. O cara que não comia nada, nem aquilo que o cinema vende e nem aquilo que vem de fora, vai ter que arcar com ingressos mais caros, qualidade menor, para poder subsidiar os gulosos. E assim o Estado também, com as suas regulações, destrói a disciplina moral. Nós vamos ter um aumento de consumo. Mais gente vai comprar mais comida. Para quê? Porque agora pode. Simplesmente por isso. Não há nenhum motivo racional para isso. Pessoas, num ambiente de consumismo, acabam abdicando da razão. Vai aumentar a sujeirada dentro do cinema. Aumenta também os custos de limpeza, vai. Aumenta a encheção de saco. O cara vai abrir uma comida fedida do seu lado ali. Tem todos esses problemas. Agora, se você quisesse realmente... Eu concordo que a comida que vende dentro do cinema é uma porcaria. E cara, overpriced. Agora, se você realmente acha isso imoral, contraproducente, desconfortável, inconveniente, abra um concorrente. Realmente é um absurdo ter que consumir a porcaria que tem dentro do cinema ao invés de trazer um belíssimo chocolate de Copenhagen de fora. Abra um concorrente. A liberdade econômica é capaz de providenciar essas coisas. Não a interferência do Estado. O que acontece é que o Estado está sempre querendo interferir na nossa vida com a desculpa de nos salvar de alguma coisa. Agora a desculpa é nos salvar da ganância do dono do cinema. Mas vamos nos lembrar do que disse o grande Mencken, H.L. Mencken. A ânsia de proteger a sociedade contra ela mesma não passa de um disfarce para ânsia de dominá-la. Lembre-se sempre disso. O governo nunca vai falar a verdade para vocês. Ele nunca vai falar, não, eu quero dominar vocês. Eu quero que vocês sejam meus escravos. Não, a desculpa é outra. A desculpa é o bem-estar social. É proteger vocês contra a ganância do capitalista. É proteger vocês contra vocês mesmos, porque o Estado é teu papai, né? Palhaços. Você acha que eu vou engolir uma mentira dessa? Tudo que o governo diz é mentira e tudo que ele tem foi roubado, disse Nietzsche. Então, não apoiem isso só porque vocês acham muito chatinho não poder ir com a sua comidinha dentro do cinema. Realmente é chato. Mas os problemas que surgem por causa da própria ganância do homem só podem ser corrigidos no mercado, com mais liberdade econômica, não com menos. Nós temos que lembrar uma coisa importante. Nós não podemos ter igualdade. Todas essas regulações do Estado passam pelo fetiche esquerdista da igualdade. O que tem a ver a regulação do cinema com igualdade? Simples. O conceito de igualdade é tão demoníaco que eles nivelam todas as particularidades que surgem num processo de mercado, até mesmo a particularidade do fato de haver um negócio que tem um dono que deve ter o direito de geri-lo. O cinema não deve ser do dono, o cinema deve ser de todos. O cinema deve ser da sociedade. Isso é a igualdade a níveis biopolíticos, onde você não tem mais o direito desigual de ser dono do seu negócio. Só eu posso geri-lo. Propriedade privada é exclusividade.
Agora não tem mais isso. Agora é de todo mundo, é da sociedade. Com isso, ninguém, absolutamente ninguém, alcançará a plenitude. Vamos nos lembrar de Frank Chodorov. Os homens são desiguais. Isso é intrínseco à nossa natureza. A ordem só pode emergir da adequação a essas desigualdades. Isso é um conceito aristotélico. Não pode acontecer de outra forma. O Estado é incapaz de tratar os homens na proporção das suas desigualdades, para dizer um termo aristotélico. Só o mercado pode ir capturando essas desigualdades e adequando-as de uma maneira benéfica ao prover diferentes bens e serviços. É perfeito? Não. Não é perfeito, nem é para ser perfeito, porque perfeito é lá em cima, junto com Jesus. Aqui é perfeito mesmo. Mas é possível que nós tenhamos a chance de fazer esses ajustes. E quanto melhor você fizer esses ajustes no livre mercado, mais lucro você vai ter. Olha que interessante. Mas se o governo regula, não só emerge a desordem, porque os homens são desiguais, e se o governo impõe essa igualdade, não haverá uma adequação às nossas desigualdades, mas ele também mata a oportunidade de lucro. Por que agora você vai pesquisar o mercado para ver uma forma diferente de prover um serviço de cinema, um que permita trazer comida de fora, por exemplo? Não. Com isso o Estado mata o quê? As virtudes empreendedoriais, que movem a sociedade para frente, que eliminam a pobreza. Então, pode parecer pouca porcaria esse tema, mas não é. Nós estamos falando de algo que vai, filosoficamente, afetar a nossa prosperidade futura e, pior, a nossa liberdade. Toda vez que o governo quiser regular alguma coisa, pega uma calibre 12, dá um tiro nele e acaba com a discussão. Não acreditem em nada do que o governo disser. Abraço.